Está começando mais um microfone aberto da Sede Estúdio. Aqui cada voz tem espaço, cada ideia merece ser ouvida e cada história importa. No comando a equipe da Sede Estúdio. Então prepare-se, ajuste seu fone de ouvido e embarque em mais um microfone aberto da Sede Estúdio. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, loja 2. Acompanhe Instagram, YouTube, Sede Estúdio, Complexo Sede e outros endereços. Se você quiser vir conhecer a Sede Estúdio, ela fica à Rua Independência 800, loja 2. Sem mais delongas, vocês devem estar estranhando meu look, né? Mas hoje o microfone aberto vai ser de muito som, muita guitarra e rock and roll. Comigo aqui, meu amigo, aliás, filho de um amigo que agora é mais meu amigo que meu amigo. Recebo nos estúdios da Sede Estúdio, Thiago. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Neno. Tudo bom? Tudo bem, o microfone está aberto, né? Vamos, depois de uma longa negociação com os empresários, com empresas de alto gabarito na música brasileira, nacional e internacional, conseguimos trazer essa joia rara, que filho de um grande amigo meu, Tiaraju. Depois eu vou fazer um jabá de graça para ele, e daí vocês vão se situar em quem eu estou falando. Mas hoje não é o Tiaraju a pauta, graças a Deus, a pauta é muito melhor que ele. Gente, eu estou brincando porque ele está aqui nos bastidores, aqui, querendo comandar o nosso podcast, e ele não vai. Thiago, te apresenta aí, cara. Bom, eu sou o Thiago, né? Como você disse. Thiago de Moura. Thiago de Moura. Só. Tem algum não, história? Só isso. Às vezes gaúcho lá em São Paulo, né? O pessoal costuma chamar toda pessoa que vem de fora do estado, né? Isso é normal, baiano, gaúcho e tal. Isso é meio que comum lá, né? Então, legal, vamos lá. O que tu faz mesmo, hein? Olha, eu tento tocar guitarra, já faz alguns anos, né? Tô tentando desde 16 anos de idade, mais ou menos. Na verdade, eu comecei com 7. Tá. Meu pai me deu um violãozinho lá, né? Um Giannini. Alguma influência paterna ou não? Total. No início não muito, porque eu era mais ligado eu gostava de jogar vôlei, jogar futebol, tá quase garotada, né? Depois eu vou te dar um presente, a história do voleibol de Passo Fundo. Aí. E aí, então, a escola era isso, basicamente, futebol. Depois gostei muito de bicicleta, um tempo andava dia e noite, né? Sim. Horas e horas, então a música, ele me deu um violão, eu tinha acho que uns 7 anos, mas com a distância, né, morava com a minha avó, ele morava em outra casa, então a gente não tinha esse contato diário, vamos dizer assim, né. Me deu uma caixa de revistinhas de cifra na época, né, que a gente aprendia por aí, né, não tinha internet, né, não. Para situar quem é mais novo hoje, não existia, né. Não tinha... O Thiago tá com 92 anos, gente, para você se situar. O cara é um menino, meu, mas vai lá. Mas ali sei lá, anos 80, anos 90, não tinha, né, depois que foi surgir a internet, então não é essa facilidade que tem hoje o pessoal coloca hoje How to Play Led Zeppelin, né, música X e tal, e aparece 1000 pessoas ensinando. Então nós não tínhamos isso na época. Então revistinhas era uma coisa e troca de informação entre amigos, né? Um aprendia a tocar uma música, ensinava o outro e tal, mais ou menos começou por aí. Mas nessa época eu estava mais ligado em bicicleta e tal, aprendi alguns acordes ali, 2, 3. E depois, por ter um pouco de rechaço na música da minha família materna, né? Aí a minha avó sumiu com o violão e sumiu com as revistinhas, né? Queimou tudo. Uma mudança que a gente fez da Petrópolis para vir morar na Independência. Eu acho que estava doendo o ouvido da vovó para ela fazer isso. Pode ser que eu acho que os dois. O medo de ser músico, né? Não seguir os passos do trauma familiar. Do papai, né? Não vai seguir ser músico, é uma profissão normal, entre aspas, né? Principalmente na época, né? Quanto mais para trás a gente fala, pior vai ficando a situação. Ela queria que fosse médico? A mãe falou algumas vezes disso, mas acho que não. Sei lá, também nunca incentivaram muito estudo formal e tal, assim, né? Depois de muito tempo que eu resolvi entrar em cursos da UPF e tal, né? Mas na época, assim, então cortou esse lado nessa época, né? Mas em 91, mais ou menos, 90, 91, eu acabei indo para casa da minha mãe, que morava em Cascavel. E fiquei 1 ano. Aí Deus escreve certo por linhas tortas, né? Essa frase é interessante. Porque eu caí justamente num prédio lá onde a mãe morava, que só tinha músicos.
Toda a gurizada tocava e ensaiavam no condomínio. Então tinha uma, como é que chama? Uma salão de festas, né? Então no sábado à tarde a galera ia pra lá tocar. Tinha batera, guitarra, tudo com o olhinho Já brilhou. Aí veio a memória do meu Coroa. pai, do Coroa. Do Coroa. Eu distante lá também, nessa época não tem esse contato que tinha hoje, né? Às vezes eu ligava pra casa da minha avó, né? Falecida avó, Ponina, pra poder falar com ele e tal, e contar que eu tava querendo tocar e tal. E aí em seguida eu comprei uma guitarra. Eu trabalhava lá na Massey Ferguson na época. Só vou comprar uma guitarrinha e vou começar. Comecei sozinho, aprendendo com os amigos ali e tal. Ali no condomínio. Isso, no condomínio. Os que já tocavam, né? Aí eu olhava pra bateria, não, acho que eu sei tocar isso aí, né? Ah, tu sabe? Então senta aí, toca e saí tocando bateria. Cara, tá no sangue, Tava no né? sangue, saí tocando. Só olhando ele eu já aprendi, assim. Dirigir foi assim também, né? Minha mãe dirigia, ela tinha um Fuquinha lá. E eu olhando, aprendi também, meio no olho, assim, né? Então olhando os caras, ele tocava, fiz um ritmo e tal. Aí peguei essa guitarra, foi quando eu cheguei em casa com a guitarra. Minha mãe quase jogou pela janela a guitarra. Ah, ficou beiçuda lá, acho que uma semana. O que é isso aí? Eu comprei com o meu dinheiro, quero tocar. Sim, trabalho, etc. Eu comprei, né? Aí foi uma briga, depois um pedalzinho e tal, e aí em seguida, acho que no final do ano, naquele ano, 91, acho que foi, se não me engano. Aí vim pra cá. Aí bateu, eu vou ter que colar lá no meu pai, que é lá que vai abrir os caminhos da música, né? Tu sabe que teu pai é um cara pioneiro, né? Quando ele começou a tocar, por exemplo, em bares, não era muito normal ter música ao vivo no bar. E ele foi um dos pioneiros. Sim. Inclusive, ele conseguiu coisas que muitos músicos de Passo Fundo não conseguiram, que era tocar em alguns bares que não tinham a mínima tradição. Eu tenho muita admiração pelo teu pai. Sim. Pena que ele fez que nem eu, né? Página virada, eu não sei nem se ele botou no guarda-roupa o violão, mas ele nunca mais tocou e eu tenho insistido, cara, vem na sede, vamos fazer um sonzinho. E ele não nada. Mas me diz uma coisa, uma música marcante do teu pai pra ti. Ah, foi na época que ele lançou o disco, né? Ele fez o Pé de Foguete, né? Qual é o som? É o meu menino, né? Como é que é o meu menino? Meu menino, filho da claridade do sol, tá. Não vou ficar contando, senão vou chorar, sou emotivo. Pô, que legal, cara, mas era ele fez uma música pra mim. O Tiagão. E aí eu lembro até que ele foi na RBS, na época, deu uma entrevista e tal, dali saiu, porque eu morava pertinho com a avó, né? Aí ele saiu dali, passou na casa, eu tava emocionado. E aí foi uma bagunça. Depois eu gravei ela, né? Fiz uma versão, peguei um pouquinho da voz dele e fiz um mix tocando guitarra, a melodia da guitarra, um solo, a La Santana, assim, botei umas percussões, Marcelo Pimentel. Santana é pesado, meu amigo. A La Santana, o som assim ficou bem legal. Tá. Quando eu mostrei pra ele, quase desmaiou. Ele é bem, chora por qualquer coisa. Parece durão, mas não é, ele né? chora, né? Eu também sou um pouco assim. Me diz uma coisa, e aí, como começado mesmo? Isso foi em 2000, mais ou menos. Voltei lá de Cascavel, para não cortar só esse pedacinho. Daí quando cheguei aqui, já fui direto na casa dele, tô tocando, papai, não tava tocando nada, né? Sim. Começando, né? Mas, eu tocava os power chord, que a gente fala, né? Que é acorde 2, 3 dedinhos ali e tal, que é usado no metal, né? Rock, heavy metal. E aí ele me alugando, né? Porque ele era da MPB, né? Acorde todo, elaborado, 4, 5, 6 vozes, notas e tal. Tem que tocar Gilberto Gil, tem que tocar Tom Jobim, tem que tocar não sei o quê. Eu não sabia, né? Mas inicialmente lá, eu montei um trabalho com o Cabeça, né? Cantor, famoso da noite. E o Cabeça começou a botar o repertório. Daí era Gil, Tim Maia e tal. Aí juntei o Cascão, quem mais? O Xanico, que eram os caras da antiga, já quase um pouquinho mais novos que você, né? Mandei um abraço pra eles um abraço, aí, ó. O Xanico, infelizmente, já faleceu, né? O Cabeça tá por aí, o Cascão também. Mas não sei se estão tocando, acho que pararam. Algum é personagem. Um abraço pra ele. Não, são personagens da música. Isso aí, a gente tocava no New Kids aqui, que era do Mauro Freire, aqui na Independência mesmo, aqui embaixo, né? Pra cima do Boquinha. Então, passava a noite ali tocando, né? Às vezes a gente começava, sei lá, 10 da noite até as 2, 3 horas já começava de novo e até as 6. Então, assim, pra mim foi uma super escola. Eu tinha 16 anos. Sim. 16, 17 anos no meio dos caras, com 40 e poucos ali, com 20 anos de música a mais, né? Sim. Então, pra mim, ali deu um salto grande ali, né? Aprendendo, mas era tudo na raça, assim, não tinha parte teórica de nada, só no ouvidão. E com as coisas que o Cabeça me ensinava. O Cabeça era canhoto, canhoto, na verdade. Ensinava tudo, é o contrário, ele tocava com o violão virado, né? Sim.
Aí ele me ensinou, toca essa aqui e tal, e os solos não existia esse negócio de tira a música igual tá no CD. É o improviso, né? Sim, Uma onda que seria de jazz, mas na época eu não tinha esse conhecimento, né? Sim. Aí passei um tempo ali, aí passou em 2000 pintou a oportunidade de tocar na banda Quinta Estação de Marau. A banda de baile ali e tal. E aí, totalmente diferente. Sim, baile é baile. Tinha que tocar bar o é bar. repertório certinho, exatamente. Bar é bar, que é mais um improviso ali, tu aprende a música na hora. O Tiaraju tava tocando em bar assim, daqui a pouco ele dava umas rateadas e ninguém notava, mas a gente... Mas aí, ó, sol maior e vai embora. Daí tu aprende na hora, faz o teu solo na hora. Essa é o bar de Passo Fundo na época, né? Não sei se em outros lugares trabalham assim, mas acho que sim, né? Meio improviso, assim. Sim. Que é legal também. Eu acho que é uma escola, né? Pro bar... É isso aí, é uma né? escola. A galera quer cantar o som, e depois se o solo é aquele do disco ou não é, não faz diferença. Não faz a mínima. No baile eu já tomei um choque daí. Quando eu cheguei lá eu não Sim. tinha essa expertise. Sim. Aí quem me ajudou muito foi o Lazaroto, Evandro Lazaroto, que foi guitarrista do Oswaldir e Carlos Magrão. Sim. Né? O João Neto também me ajudou umas coisas que eu não tinha noção de tirar as músicas certinho, quando tá no disco e tal, né? Nunca tinha passado por essa fase, assim, né? Porque quando eu comecei lá atrás também a gente tinha banda de thrash metal, heavy metal, mas era tudo composição própria. Sim. Era Eu acho que às vezes... a mais conhecida como barulheira, né? Eu acho que às vezes, por exemplo, pode nascer alguma coisa de uma limitação, né? Então eu não tinha aquela paciência, também não sabia na época como tocar uma música, sei lá, do Sepultura, ou Sim. qualquer banda que seja. Então, compor era mais fácil para mim, era uma coisa que já estava no DNA ali, né? Então a gente compunha as nossas músicas, até o meu pai se apresentou uma vez tocando bateria lá no Centro Social, né, num festival. Botei ele tocar thrash metal. E aí ele foi na batera, porque o nosso batera, não sei por que não foi e tal. E, bom, chegando ali então, foi aquele estudo para aprender a tocar o repertório certinho, daí tem que ser o solo igualzinho do disco. Aí tem que treinar. O disco tem que ser replicar o que tem no disco, né? Sim. Então isso foi, se eu não me engano, 280 músicas eu tive que aprender. Foi 15 dias de ensaio, manhã, tarde e noite, ia direto para Amaral. Então no início, assim, eu achei que não ia dar conta. É um mundo totalmente diferente para mim, né? Sim. E para outros era comum, que já faziam isso, né? Para mim não era, de outro universo. Geralmente o cara da banda, ele é exigente, né? Sim, ele quer igual. Se é o solo do Guns N' Roses, tem que ser igual o solo que tá no disco, ou o mais parecido possível, né? Sim. Bom, passou essa fase, aí disse, vou entrar na faculdade, então eu preciso de conhecimento, né? Aí fui na verdade fiz um semestre aí de economia na UPF, eu disse, não tem nada a ver comigo. Foi meu aluno, hein? Fiz, daí vamos pra música, aí passei pra música e ali eu comecei a entender o estudo formal da coisa, né? Então o Roberto Thyssen, né, falecido professor, Roberto Thyssen foi um cara que abriu a cabeça, ele tocava jazz, blues, apesar da faculdade ter um cunho erudito, sim, não sei sim. porquê, mas esse é o cunho erudito da faculdade. Até porque não tem nenhuma orquestra, ou não tinha na época, né? Eu sempre discuti isso com a coordenadora. Sim. Mas por que erudito? O pessoal vai sair daqui para tocar aí por aí, né? É numa orquestra, né? Sim. Mas tudo bem. Fica quem quer, né? Estuda quem quer. E aí segui, então, ali, aprendi algumas coisas formais, fiz um curso em Curitiba, fiz curso em Porto Alegre, na URGS ali, de extensão, né? Depois também um curso em São Paulo. Fui estudando, fui buscando conhecimento e estudando em casa. Mas aí tu já tinha aí já tinha virado a chave. Já tinha estrada. Sim, aí já tinha começado a estudar. Na banda também, eu chegava com a banda de Marau lá, ia tocar um baile, sei lá, chega pra montar o som 3 da tarde, 4 da tarde, ou às vezes antes. Sim. O Rode já sabia, ele já botava minha caixa de som lá no canto, lá, meu amplificador. Mais conhecido como retorno. Isso. Viu como eu saco, eu estudei para então eu colocava ali no cantinho, pedalzinho, e abria um livro e umas 2, 3 horas ali estudando no cantinho, assim, direto. Aproveitava aquele gancho, eu tava nessa pegada, né? Sim. Então isso eu fiquei por um bom tempo, acho que uns 10, 15 anos estudando dia e noite, assim. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, assim, direto, né? Para tentar... Até que chegou a necessidade de sair fora daqui, né? São Paulo. Então, eu vou para São Paulo porque lá tem onde buscar mais conhecimento. Minha primeira vontade de ir para São Paulo é isso. Preciso aprender mais. Mas antes de tu me contar essa história, eu vou contar para vocês que nós estamos gravando o microfone aberto da Sede Studio, que fica dentro do Complexo Sede, que fica Rua Independência 800, loja 2. @gmail.com e @complexosede. Na oportunidade também eu quero deixar o meu agradecimento aí ao Tiaraju e à rádio New Ways,
que fica localizado ali na casa dele. Atrás tem um estúdio, o estúdio tem uma rádio e essa rádio tá bombando. Então, gostaria de agradecer o Tiaraju, que trouxe aí pela orelha aí o Tiagão para a gente poder fazer esse conteúdo muito interessante. Aí tu chegou em São Paulo. Aí cheguei em São Paulo. Aí antes de ir para São Paulo eu já estava costurando aí o negócio, né? Então eu trazia alguns guitarristas para cá para fazer workshops, eu estava produzindo algumas coisas aqui. Porque o meu lance na época era música instrumental. Sim. Tá? Só música instrumental. Eu escutei o Frank Solari uma vez em Porto Alegre, fui com a minha prima para lá, com a Ana Laura. E a gente foi no shopping, um dia passando lá, um cara sem camisa, assim, na capa do disco, baixado com uma guitarra na mão, assim, crocado, né? E eu disse, que disco, deixa eu escutar. Na época era a loja da Colombo, ainda existia CDs na loja. Posso ouvir? Coloquei lá, pá, que loucura, né? Fiquei com Freitas na bateria, assim. Eu disse, gostei, né? Levei, eu comprei o CD e tal. Comecei a escutar e aquilo me motivou a buscar mais coisas, né? Comecei a guitarristas estrangeiros aí, Joey Satriani, Steve Vai, então eu mergulhei nesse mundo de música instrumental e comecei a compor. Aí já vem aquela veia lá de trás, né? Talvez uma limitação da cópia, eu não queria ser uma cópia daquilo ali, eu queria ter o meu som. Então eu já comecei desde 97 a lançar periodicamente trabalhos instrumentais. A primeira foi em 97 com a fita cassete mesmo, a gente gravava em 4 canais, não sei se tu chegou a conhecer o gravador da Yamaha aquele. Amigo. Isso, amigo. 4 canaizinhos em fita cassete, depois tu virava a fita e gravava mais 4, né? Sim. Então, e depois pegava a canetinha isso, quando enrolava. Isso aí, né? Mas eu sou do tempo como é? Daquelas fitas que... fita rolo. Isso aí. Aí foi ali, gravei o primeiro, 97, depois 2001, aí já tinha mais tecnologia, aí meu pai comprou um gravador, como é que era? Um BR-8 da Boss, aí já tinha uma tecnologia digital, a gente gravou ali, daí já gravei em 2001 um disco, mais músicas, mas ainda um demo, né, vamos dizer assim, uma demonstração que a gente chama. Onde está esse demo? Tem por aí, eu tenho uma fitinha, o Raul Bueira até me deu esses dias. Raul Bueira. Esses dias não, mandou pra alguém aqui. Eu sei que eu tenho uma fitinha cassete que acho que veio dele, porque eu dava materiais pro Raul. Raul é um cara que gosta muito de música instrumental, apoiador também da música instrumental e jazz, MPB, um cara que estudou muito sobre isso, né? Conhece muito. Então eu levava pra ele, pra saber a opinião também, o que ele achava do som. Não me lembro se veio dele essa fitinha, mas eu tenho lá a fita, tenho o primeiro demo, que era uma caricatura. Tinha uma menina que fazia caricatura, que era da UPF. Ela trabalhou um tempo aqui, não lembro o nome dela. Giotti, talvez o sobrenome. Ela fazia caricaturas. Sim. E a capa do primeiro é uma caricatura dela. Assim, bem legal. Aí em 2000, acho que foi 2003, que aí o João Neto, que é esse guitarrista que eu te falei, que me ajudou lá atrás, Sim. já tinha montado um estúdio com Pro Tools e tal. E aí a gente gravou o primeiro disco lá. O irmão dele na bateria, ele gravou uns baixos pra mim. O Everton Rosa, que é hoje baixista do Henrique Juliano, gravou outros baixos ali e tal. Então ali saiu realmente o primeiro disco, 2001. Tá, mas eu quero te fazer uma pergunta assim. Você saiu daqui para ir a São Paulo, chegou em São Paulo, qual era teu mundo? Quem eram as pessoas? Onde você começou? Eu dentro desse instrumental, eu trouxe alguns guitarristas para tocarem aqui em Passo Fundo, né? Sim. Então o Eduardo Danui, que tocou com o Eduardo Araújo, tem uma banda chama Dr. Sim, tocou vários trabalhos, é um super guitarrista, né? A gente chama de Guitar Hero do Brasil aqui, que foi um dos primeiros a ser virtuoso na guitarra e tal, isso lá nos anos 80. Então trouxe ele para tocar, a gente fez um na UPF, um workshop, e fez um no teatro no Múcio. Então fui me aproximando das pessoas de São Paulo, e a Feira da Música, que eu aprendi com o dono da banda de Marau, Sim. a gente ia uma vez por ano para lá. E aí eu vi aquele, 2 pavilhões cheios de instrumento, o pessoal tocando para demonstrar os instrumentos. Então aquilo ali foi o primeiro passo para São Paulo, né? Me diz uma coisa, onde as pessoas te acham? Qual é o endereço eletrônico? Vamos divulgar, cara. Eu tenho um site, né, que é Thiago de Moura, sem h.com.br, ali pode ser linkado para as outras mídias, né? Tá. Mas está no Instagram também, Thiago de Moura, o Pode YouTube. repetir para mim nessa câmera aqui. thiagodemoura.com.br, é o meu site, ali tem engasguei. Redirecionamento para as páginas de Instagram e YouTube e tal. Então dentro desse mundo instrumental eu disse, vou ter que ir para São Paulo, né? Quando eu cheguei lá eu já tinha esses contatos das pessoas que eu tinha trazido para cá, já tinha um network legal, né? E cada vez que eu ia para a feira eu levava um disco.
Então me conta um pouco da escola de São Paulo. Então aí com isso, tá, com esses contatos, um dos caras era professor da escola. Veio aqui, fez um workshop, tal, dentro fez um aqui, fez um em Vacaria e um em Itapema, Santa Catarina. No caminho eles, cara, por que tu não vai dar aula em São Paulo? Eu disse, eu dar aula, eu vou lá aprender, né, cara? Ele disse, não, tu vai dar aula, cara, para. Vou te apresentar pro dono da escola. Aí ele marcou a ponte, foi tipo um janeiro, um fevereiro, eu tava lá já, fazendo uma entrevista com o dono, ele disse, beleza, traz o teu currículo e leva pro coordenador. O coordenador é formado na Berkeley, dos Estados Unidos, é mestre em guitarra, que é o Lupa Santiago. Aí marquei, acho que umas 2 semanas depois, voltei a Passo Fundo, peguei todas as coisas aqui, vou lá conversar com ele, cheguei lá, entreguei, daí conversei um pouco com ele, ele disse, onde é que você tava, cara? Onde é que tu estava escondido? Onde é que você estava escondido? Mais ou menos isso. Olha, assim assado, já vou passar o contato para a secretária da unidade Moema e uma da Alphaville, e você já entra em contato lá, já marca teu dia para começar. Aí tu estava mais próximo de tudo e de tudo. Nossa, eu tive que voltar já correndo, pegar a mala e já ir. Sim. Foi uma loucura, assim, né? Então, mas daí tu já estava no meio lá em São Paulo. Aí já estava no meio. E aí o que aconteceu? O network, como funciona, né? Quando eu cheguei na escola ali, esperando ele, os que passavam já me conheciam, já conhecia os caras. O que tá fazendo aí, Thiago? Vem aí, vou começar a dar aula, acho que vou morar em São Paulo aqui. Que legal. Então, aproxima, né? Sim. Do que você chegar como um estranho que ninguém conhece, né? Então, eu acho que o network é uma coisa muito importante a gente fazer, né? Se tu quer seguir dentro de uma área X, tu tem que saber quem são as pessoas aí que nem diz os argentinos, que lograram chegar, né? Sim. Conseguiram chegar naquilo, você tem que colar nessas pessoas, né? Tem que se aproximar de uma maneira, né? Vamos fazer um resumo até aqui, então. Então, ganhou o primeiro instrumento com 7, com 17 foi... tocando. Foi indo, né, mais para o lado. Aí você tocava na banda de Marau. Sim. E depois foi a São Paulo na escola. Um pouquinho antes de ir para São Paulo, fiquei tocando aqui na noite e tal. Toquei no Bourbon também, muitos anos, né? Toquei 12 anos no Bourbon, antes de ir para São Paulo. Happy Hour, sábados e domingos. No Happy Hour. 12 anos. Eu levava os artistas juntos para cantar. Sim. E tal. Às vezes fazia um instrumental. Aí variando, às vezes trazia artistas de fora para tocar junto ali. Fez muita coisa ali no Bourbon. O que tu faz atualmente? Hoje? Aí então nessa ida para São Paulo, um dos alunos me indicou para uma banda lá, né? Que é a banda Armordom, né? Isso foi em 2012. Eu fui para São Paulo em 2011. Um ano depois, a minha aluna tinha feito um videoclipe da banda. Sim. Com o marido dela, com o namorado dela na época. E aí ele me ligou um dia. A Rebeca me falou que você gostaria de tocar uma banda que precisa, né? Tem família e tal no sul e tal. E o cara tá contratando músicos aí pra tocar, quer fazer um teste, daí fiz um teste, pum, entrei direto. Tá, então atualmente essa é a banda principal, porque a escola, durante a pandemia, ali parei, né? A gente ficou online um tempo. Todo mundo, né? A gente ficou online, acho que 90, 120 dias, o pessoal começou a desistir, né? Porque o setor de entretenimento foi porque o contato, aula online é legal, é uma possibilidade, sim, né? Se você já toca, né? Então sei lá, rebuscar lá a tua técnica, alguma coisa assim, tu pode ter esse contato, né? Agora, o presencial para quem está começando é muito importante, né? Porque o cara não tem nem a posição da mão ainda ali. Cara, né? Eu acho que o calor humano é ainda tudo. Pode vir tecnologia, pode vir essas coisas, mas eu acho que o contato humano... Sim. Uma vez uma aluna me disse, professor, eu tenho saudade das aulas, porque é no contato físico que a gente aprende realmente o que a vida vai nos aprontar, né? Com certeza. Vamos lá, eu gostaria que tu soltasse o freio de mão, né? E não porque tem gente que... Porque até assim, eu não estudei para conversar contigo, né? Porque geralmente as pessoas que vão bater um papo com outras pessoas, teu currículo é tal, tu fez isso, tu fez aquilo. E eu não gosto, o microfone aberto gosta que as pessoas realmente falam, né? E se eu não fizer isso, teu pai me mata, tá? Porque primeiro ele tem um orgulho fantástico por você, né? E cada vez que eu vou lá na rádio, ele
porque o Thiago. Por isso que ontem, né, ontem eles estiveram aqui tomando um café com nós, foi um bate-papo muito, muito bacana, né? Então, assim, ó, você fez algumas turnês, né? Se eu estiver no meio do caminho, tu, por favor, volte a isso. Eu queria que tu contasse um pouco, né? Onde é que tu andou? Porque eu sei que tu andou na Argentina, eu sei que tu andou na Europa, nos Estados Unidos. Conta pra mim, não conta pra esses caras aí que estão olhando nós. Então com esse teste que eu fiz na banda, entrei na banda, eu achei que era uma banda normal, entre aspas, assim, né, na questão de trabalhando e tal, para criar um projeto, mas na verdade o projeto já estava criado, né, o nosso vocalista já tinha lá um disco praticamente gravado, a gente alterou alguns arranjos e tal, ele deu a liberdade para isso e gravou o primeiro disco na Dinamarca, né? Isso em 2014. E tu tava lá? Tava lá, eu entrei em 2012, eu fiz o teste e já entrei. Tá. Aí fiquei escola, banda até, sei lá, até 2020 praticamente, né, os dois. Sim. Apesar de que atrapalhou muito na escola, no sentido de que às vezes eu tinha que viajar, não tava lá, então os alunos até foram bem legais assim na época, né? Mas aí chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas. Na pandemia, então, como a banda parou, acabei indo um pouco pro online e depois acabei parando com a escola, porque a banda daí voltou, né? Mas vamos voltar lá pro 14. A gente foi pra Dinamarca para gravar esse disco. A gente pegou um produtor que chama Tommy Hansen. O cara fez discos do Halloween, vários discos da Europa, né, naquela parte nórdica ali. Ele mixava muito, né? Então ali ele pegava o pessoal de Hamburgo, da Alemanha, que já tá aí próximo da Dinamarca, né? Ficamos lá um mês. Então gravamos o disco, assim, old school, vamos dizer assim. É mesa de som, passa o som, toca e vai embora, né? Outro mundo. Bem legal, assim. Foi uma experiência sensacional. Um país lindíssimo também, né? Frio, a gente foi em junho, julho, que seria o verão deles, mesmo assim era 0 grau, né? 0 grau. O verão era 0. 1 grau, às vezes. Ficamos lá, lançamos esse disco pela gravadora Century Media dos Estados Unidos. E por conta disso, a gravadora nos colocou no barco, né? No barco, eu tô misturando porque eu dou entrevistas às vezes em espanhol. Eles chamam de barco, né? O navio do Motorhead. Chama Motorboat. Então era um navio que saiu na verdade, né? De Miami, 5 dias no Caribe, shows de heavy metal de noite. No navio. No então navio. Essas cópias aí que os cantores brasileiros fazem. Isso, aqui é Cópia é bom. Aqui é um genérico do que é lá do... Mas enfim, tem vários estilos, né? Mas assim, no metal tem vários, né? Então esse Motorboat, a gente saiu, fez 2 shows ali, ficou 5 dias no Caribe, shows enormes do Motorhead, Slayer, um monte de coisa. Na volta a gente tocou em Miami também, com uma banda da Finlândia, que chama Santa Cruz, dividiu o palco ali, na periferia mesmo de Miami ali. Mas foi bem legal o show, assim, primeiro start internacional, né? Depois a gente voltou em 2016 para gravar o nosso primeiro videoclipe. A gente Isso, tem um clipe aí na história, né? Tem um clipe desse disco, né, que chama Viking Soul. A gente gravou ali perto de San Diego. A gente desceu em Los Angeles e foi de van pra lá, não sei por que até hoje, né? Podia ter descido em San Diego, né? Foi 6 horas dirigindo, né? Subiu a montanha lá, não me lembro o nome do parque. Como é que era o nome do parque? Até o pessoal olhava, legal esse chroma key aí de fundo, né? Eu disse, meu amigo, isso aí não é chroma key. E a gente gravando às 6 da manhã, pra pegar o sol nascer. Um pouquinho antes das 6, às 4h30 a gente já tava lá, sendo maquiado e tal. A gente achou que ia ser um clipe básico, né? Daí nessa viagem, nessa van, me conta algo pitoresco, me conta uma história. Não, o pitoresco é o motorista muito louco, né, cara? O cara pegou nós às 6 da manhã no aeroporto, que a gente chegou e foi pro mesmo dia pra lá, né? Sim. Então, 6 da manhã, nada do cara, 9 horas o cara chegou. Pô, o nome do cara, chega, tá atrasado, desculpa, entrou, colocou nós na van, levou a gente almoçar, depois mais tarde, deu umas voltas ali pelo centro, deixou nas lojas de instrumentos ali, Guitar Center e tal, né, Samesh. E depois a gente se encontrou, não me lembro onde, tem que buscar a bateria, que ele alugou a bateria pra fazer o clipe, a gente levou na van, né, e vai atrás a gente foi no estúdio com o Guns N' Roses ensaia. Baita no estúdio, em Los Angeles, assim, a gente entrou... Tipo a sede estúdio, assim, uma estrutura. Cara, não, é loucura o estúdio. Não é igual. As salas, bicho... Pé direito, sei lá, 7 metros, assim. Altamente acústico. Não, umas salas, assim, ridículas, assim, o negócio fica assim, cara, que é isso. E os caras alugam equipamentos, então carregamos a bateria e tal, ali, 6 horas de estrada, e esse cara não vai aguentar, bicho. Aí ele parava pra ir no banheiro, voltava, e Red Bull, e café, e muito louco, chegamos 00:30 e pouco lá numa casinha na montanha, antes desse parque. Agora me fugiu o nome do parque, cara. Vamos ver se eu lembro até o final da entrevista. Daqui a pouco vem.
E aí dormimos ali, tipo, já tinha escorpião na pia, né? Todo pedregulho, assim, tinha cuidado com as cobras, né, lá de fora. Lagartixa no banheiro. É, não, assim, mas bem chique, assim, acabando, bem bonito, né? Mas já escorpiãozinho na pia da cozinha de cara. A gente já pegou um monte de pedra na frente, cuidado com as cobras. Eu disse, meu Deus, tá bom aqui o negócio. Bom o nível. Deitamos meia-noite e pouco. 3h30 tinha que sair pra gravar o clipe. Sobe a montanha, mais 1 hora de montanha pra chegar no parque. Chegamos no parque, eu disse, vai ser 2 câmeras de mão, uma câmera de mão, um cara, 2 aí. Tinha um caminhão de luz, equipamento de vídeo. Tinha um caminhão de maquiagem. 2 meninas lá maquiando todo mundo. Tá uma produça violenta. Tinha uns 20 pessoas trabalhando mais ou menos. Aí armaram todo o negócio e tal. E aí passamos ali, chegou a guarda, né? A Ranger, né? A guarda do parque. Que pode ser que subam os ursos pra cá e tal, né? Cara, era aranha, escorpião. Sim, parque. Aqueles que a gente vê em filmes do americano, né? E aí a gente passou, não vamos muito pra lá, porque tem a caída aqui e tal, grande, né? Pedra. E aí a gente posicionou lá, montou a bateria. Não era o parque do Secolmeia? Que era o nome do parque? Eu vou olhar, depois eu vou ler aqui na internet, no celular aqui deve ter o nome. Yellowstone. Não era o Yellowstone. Não era o Yellowstone. Aí, o ser humano aqui que comanda. Bom, depois eu olho, senão eu vou atrapalhar aqui. Eu sei que a gente daí gravou, quando começou a subir o sol, eu disse agora, a gente quer pegar aquela... Sim. Tanto que o pessoal achava que era chroma key, acha até hoje que aquilo ali é E era real. Real, a imagem do lugar. De primeira mão, era real. Câmera, frio, eu não conseguia dublar, porque no clipe tu dubla, não tá ligado o instrumento, né? Não conseguia mexer o dedo. Eu tinha que parar, colocar uma jaqueta, botar a mão no bolso, esquentar pra conseguir mexer o dedo. Que loucura. Mas de ficar roxo, assim, de tão frio que tava. Imagine alto da montanha, amanhecendo, né, no meio das árvores, frio. E a expectativa de receber um urso. E a expectativa do ursinho que não apareceu. Daí disse que no outro dia ele apareceu. A gente ficou amigo dela, né? Sim, já estamos em casa. Depois ela disse, daí ela mandou uma mensagem no Instagram, o ursinho pintou aqui no outro dia, né? Aí, ele devia ter ido lá escutar um som, né? Ele podia ter participado do clipe, né? Aí foi isso, cara. Então, assim, sempre teve oportunidades grandes, né? Porque já era um projeto andando, né? Sim. A gente voltou, aí depois almoçou ali na descida dessa montanha. Voltamos embora e tal. Passou, acho que 4 anos, 4 não, isso aí era 16, mais 2 anos. Aí a gente pegou um produtor. Esse cara da gravadora dos Estados Unidos disse: esse disco de vocês foi meio que remendado, né? Eu não falava com essas palavras, né? Mas já tinha o projeto do Eduardo, já estava meio pronto, vocês mexeram e tal. Mas ele precisa de um disco do zero, né? Que vocês façam tudo, né? Então a gente fez o Barbarians in Black, que é o segundo disco, com um produtor americano. Chama Keiro Kandwala, até faleceu, infelizmente, acidente de moto lá nos Estados Unidos. Foi para São Paulo, no caso, e ficou 1 mês lá. A gente produziu o disco do zero. Aí foi uma produção cabulosa, assim, né? Na mão do americano, super exigente, super exigente. Até ensinei ele a tomar chimarrão, cara. Tu é louco. Ensinei ele a tomar chimarrão. E o cara garante Quando ele chegou de volta, ele morava em Los Angeles, os pais deles de Nova York. Ele postou assim a foto com o pé em cima da mesa, botou a cuia. E o Rio Hudson pra trás, assim, o pai dele morava próximo ali. E botou assim, Thiago, you changed my life. E ele disse que no estúdio, depois disso, ele chamava às 3 da tarde, 3h30, chegava o Hold do Guns, e uns caras que eram amigos deles, no estúdio pra tomar chimarrão, todo dia. Olha aí, cara. Todo dia. E erva onde? Porque depois ele voltou, né? Depois da produção desse mês, ficou muito meu amigo. E ele disse, olha, 3h30 da tarde é o horário. O pessoal vai lá pro estúdio pra tomar chimarrão. Viraram com mania de gaúcho, tal mas horário. Compra erva onde, cara? Na Amazon. Olha na Amazon. Deixa eu fazer uma pergunta ali pro meu diretor e pro teu pai ali. Tiaraju, qual foi o CD aquele que você mandou pro Alexandre com a camiseta? Que foi era do Thiago. Deve ser o Barbarians in Black, esse, porque é o que a gente mais divulgou, né? Então foi esse. Foi esse cara que fez, ficou 1 mês ali, cara. Acho que tá lá em casa. E a gravação, cara, olha, exigia. O outro, tipo, o primeiro foi gringo também a gravação, mas era old school. Aquele formato liga, toca, né? Sim. E não tinha emenda. Ele não queria saber de emenda. Se errasse, volta pro início e faz inteiro de novo. Aqui o americano trabalha de forma diferente.
Tá, beleza. Trecho por trecho. Não. Esse perfeito. Ele monta a música. Assim. Tá, então nós estávamos na Dinamarca, né? Então eu quero a Argentina e a Europa. Tá. Shows. Aí a partir dessa gravação, Certo. é o próximo passo. A gente fez, e esse disco foi feito um contrato com daí outra gravadora, daí da Alemanha. Que chama AFM, ou AFM, né? Sim. Então aí a gente fechou o contrato, a gravadora é de Hamburgo, e a gravadora já fechou de cara já uma turnê em 2017. Que era pré esse disco, né? Esse disco foi feito em 18. Tá. Mas a gente já estava em contatos ali, e os caras já fizeram uma presa para nós, colocou em 2017, a gente foi em fevereiro e março, frio que Deus perdoe, lá na Europa. Aí a gente começou ali por Alemanha, Holanda, República Tcheca, Áustria, o que mais que a gente passou? A gente passou acho que uns 8 países. Essa turnê. Na primeira, 2017, pré-disco, ele já estava no forno e tal, mas não tinha vindo o gringo ainda, que veio em 2018. Sim. 18 a gente fez o disco e já foi tocar esse disco daí. Já começou algumas músicas do antigo e já adicionando músicas desse disco novo com essa gravadora. Aí foi 18, né? Março, e voltamos em outubro. 2 turnês no mesmo ano. Olha que loucura. Aí a primeira foi com o Saxon, a gente fez Holanda e Alemanha só, foi poucos shows, acho que 5 ou 6. E depois em outubro a gente fez com o Hammerfall, que é uma banda da Suécia. Aí a gente começou a Alemanha, foi para Dinamarca, para Copenhague, aí voltou até a Grécia, desceu todo o leste europeu, Bulgária, Sérvia, Croácia, passamos pela Croácia também. Tocamos, depois voltamos Eslovênia, Eslováquia, Holanda, Alemanha. Essa foi mais longa, foi 18 dias na Europa. Olha só. Acho que uns 14 shows, 13 ou 14 shows, não me lembro exatamente a quantidade de shows, mas muitos países, né? Sim. Então, seguindo esses caras. Fomos e voltamos. Aí depois de 2019 a gente foi solo, daí como a gente chama de cabeça de cartel, né, os argentinos, como banda principal, daí a gente fez Milão, que foi antes da pandemia. Novembro de 2019. Uhum. A gente fez o Rock in Rio, Rock Fest, 19 foi um baita ano nosso. Rock in Rio, no palco... Tinha um palco especial, acho que não me lembro o nome Supernova. Era um palco novo que eles colocaram lá para bandas novas, né? Então a gente tocou no Supernova. Depois a gente tocou o Oktoberfest São Paulo, que é mais de 10 mil pessoas, foi bem legal também o show. E... acho que antes foi um pouquinho o Rockfest, com o Scorpions, Whitesnake, Halloween, e quem mais? Europe. Fez o show junto com eles, 40 mil pessoas. E aí seguimos para a nossa turnê solo aí na Europa. Milão e mais 4 cidades da Alemanha. Cologne, Köln, né, que eles chamam, Colônia. Aí quem mais passou? Essen, acho que foi, Hamburgo, tem mais uma cidade, a Schaffenburg. Olha que loucura. Aí fizemos essa aí, voltamos, fizemos um show em Otacílio Costa, que tem um festival de rock ali bem legal. Tocamos no Otacílio e um show no teatro em São Paulo, no Tamiotaki, e aí veio a pandemia. E acabou com tudo. Então estamos com o Thiago Moura, tá? E eu vou tirar minha modéstia para fora e vou dizer que eu estou conversando com um dos grandes guitarristas do Brasil e do mundo. Eu não estou chocado porque com a minha relação com o Tiaraju, a gente de longe meio que te acompanha onde tu tá. Uma vez eu cheguei lá, tu estava na Argentina, aí o outro dia eu cheguei lá, ele estava entusiasmado porque uma música ia não sei para onde e tal, e eu fiquei meio, né, pai vezes 100, né? Mas, cara, não é aumento dele, por incrível que pareça. Eu tô encantado com o Thiago. O Thiago é um cara extremamente humilde, assim. E eu lamento que, de novo, Passo Fundo deixa de lado os grandes talentos, deixam fugir os grandes talentos da nossa cidade. E é mais um menino, mais um jovem que leva o nome da cidade para fora. Então, eu lamento muito que Passo Fundo não valorize esse tipo de talento, esse músico de grande valor mundial, gente. O cara está brincando comigo aqui. Não, daí nós somos na Dinamarca, nós somos para a Alemanha, nós somos para a Suíça, nós somos para a Argentina. E o microfone aberto vem exatamente para vocês conhecerem os talentos de Passo Fundo, né? Então, eu fico muito feliz, Thiago, muito obrigado, cara.
Nós não estamos terminando, mas eu quero te agradecer, porque assim, ó, tu não contou a metade da história e eu já estou, no bom sentido da palavra, apavorado, tá? Então, você terminou quando veio a pandemia. Então, pula a pandemia e começa o nosso papo depois da pandemia. Depois da pandemia. Só para não dizer que ficou parada a pandemia, eu fiz um disco instrumental que chama Quarantine, coloquei, né? Não sei se pronuncia exatamente assim. O Alexandre é bom no inglês, é? Quarantine, não sei. Quarantine. Vamos lá. Tá lá, quarentena, vai. Quarentena. Vale o que tá dentro. Quarentena. Então eu fiz um disco, tava bem metaleiro nessa época, então eu fiz um disco instrumental que é o mais pesadão que eu tenho. Porque os outros eu flerto muito com a música brasileira. Sim. Então aí ritmos regionais, tem chamamé, tem samba, tem de tudo. Também me mata uma curiosidade que eu tô louco para te perguntar. Quantos são os membros da banda? Como é o nome da banda? Sim, a banda são 6, Armor Dawn, né? E é o Eduardo Parras no vocal, Rafael Agostino teclado, Eros Trent no baixo, Ivan Buzik na batera e o Timo Karkoski na outra guitarra. Tá, e eu divido a guitarra. E o outro, quem é o outro guitarrista aí? Sou eu. Faltou. Ah, tá. Quer dizer, o principal tu não me dá, né? Então assim, o que eu faço? O que eu fiz, na verdade? Fiz esses discos, então, né? Cada 2 anos eu lancei um disco instrumental flertando com esses ritmos. Né? Na pandemia eu aproveitei, já estava nessa fase forte da banda, a gente vinha num trabalho forte disso que eu te contei antes, né? Antes da pandemia, então aí já entrou a pandemia, eu disse, eu não vou ficar louco aqui dentro de casa, né? Vou ter que trabalhar. Aí foi esse disco, eu fiz um disco que chama Distorted Do, né, com uma cantora lá de São Paulo, que é metal também, produzi todo o disco, mixei em casa, os 2 fiz isso, e já comecei a gravar o 4º disco da banda. A gente tinha 3 discos, depois do Barbárias a gente fez mais um ainda, né, em 2019. Esse eu não ganhei ainda. Esse a gente fez, foi um 14, um 18, um 19 e depois o da pandemia. Eu acho que eu vou ligar pra New Ace quando e reclamar? Faz sorteio ali, eu vou pegar um númerozinho e entrar na fila, né? É que esse último a gente não produziu ele físico, o terceiro sim, só que ficou com uma gravadora de São Paulo e eles deram muito poucas unidades para nós, assim, então a gente não tem muita quantidade dele. E o que foi feito durante a pandemia e lançado depois, que é o Brand New Way, que aí mudou a temática da banda, mudou letra, né, por conta de estar fechado ali, né, então fala um pouco sobre o psicológico, um pouco de coisas sociais e tal. Saiu um pouco do mote anterior, que era mais falando sobre vikings, né, ou Vikings, né. Sim. Então mudou, a gente fez também, eu fiz a maioria dos riffs, metade dos riffs e metade das músicas, e o Eros, que é o nosso baixista, fez a outra metade. Aí depois, quando passou a pandemia, que voltou a se encontrar, então a gente gravou, entrou no estúdio e gravou, daí todos colocaram as suas partes e tal, né? Mas antes a gente fez uma forma online, né? Eu gravava uma ideia, mandava pro vocalista, o que tu acha? Ah, gostei, manda pro outro e vai. Trabalhamos assim. Então não ficou parado exatamente, né? Parou de tocar, a gente continuou trabalhando. Mas parou a pandemia, a gente começou a tocar, aí Argentina. Foram 30 shows... Olha, daí pra mais, porque agora já é o 3º ano que a gente tá, né? São 2 anos e meio trabalhando direto América Latina. A gente fez México, fez Peru, fez Equador e Argentina. Eu acredito que mais de 20 só na Argentina. Mais de 20 na Argentina. O ano passado foi 18. Então são 2 anos, mais de 30, com certeza. E show é sexta, sábado, domingo? Não, a gente... Como é uma banda de metal, é diferente um pouco o embalo, assim, não tem tanto mercado, né? Sim. Porque é um público mais fechado, vamos dizer assim. Mas assim, 2 pelo menos no final de semana, quando a gente vai, a gente faz 2, né? Ou sexta, sábado, às vezes sábado e domingo. O pessoal faz muito show na Argentina domingo também. Sim, e quanto mais ao sul, mais tarde. Esses dias a gente não costuma tocar muito tarde, a gente toca, sei lá, 9 da noite. Sim. E a gente foi tocar em Rio Gallegos, que é Patagônia, lá embaixo, né? E começou às 3:30 da manhã. E eu fechei o show, tá, vamos lá, vamos fazer o show, tá. Fechei ali, fechei Rio Grande. Beleza. Rio Grande era um festival mais cedo, festival de tatuadores e tal, e um palco. E eu de Rio Gallegos, um barzinho lá e tal. Fechei o show. O cara disse, não, vocês podem chegar aqui uma 00:30, 1h. Mas como assim 00:30, 1h, cara? Você toca às 9, 9:30, estourando. Não, pode chegar. A gente chegou, tinha 10 pessoas. Eu disse, meu Deus, botei a mão na cabeça, porque eu que fecho os shows na América Latina, né? Conta, eu falo um pouco de espanhol e tal.
Aí eu disse, Não vai dar nada. que data que eu fechei, né? Fria. Ninguém, né? E aí, conversando com o cara da casa, ele disse, não, relaxa, que o pessoal chega às 3. Ô, louco! Mas como chega às 3? Chega às 3. Tá bom. Ficou ali, tomando uma, tá, conversando, tá. 2 horas, 2h30 começa. Chega um, chega outro, papapá, às 3 estava estrumbada a casa. Não tinha lugar nem pra respirar lá. Eles são assim. Aí eu entendi também depois, né, pensando um pouco. Sim. Anoitece 9 e pouco, né? Sim. Então você vai jantar, sei lá, 10h30, 11 horas, né? Mais ou menos. É diferente, né? Porque eles estão muito na ponta, né? Sim. Então escurece tarde, amanhã é cedo, né? Sim. E aí, beleza, tocamos a casa cheia, né? Depois mesma coisa na outra cidade. Então assim, tem lugares peculiares na Argentina, né? Como, por exemplo? Como Neuquén também. Bahia Blanca, Neuquén ali também é tarde. O pessoal às vezes vai 6 da manhã pro show. O cara me contou da outra banda, ele disse, não, aqui em cima, se tu tocar aqui é 6 da manhã. Eu disse, como 6 da manhã, cara? Quem que vai pro show às 6 da manhã? Às 6 da manhã. E lota. Então, muito louco, né? Cada lugar tem. Já na Europa é o contrário, 6 da tarde, né? 6, 7 da tarde. Eles saem do trabalho e já vão direto pro show. Sim. Não vai pra casa, pra se arrumar, tomar banho. Aqui, por exemplo, vamos lá, o Planeta Atlântida. É 6 horas que começa, né? O Rock in Rio, Rock in Rio não para. Sim, né? Rock in Rio é tarde, às vezes, né? À tarde já tem shows, né? Mas esses, assim, bares que eu fiquei abismado, assim. O último show que eu fui ao vivo, né? Estava marcado para as 11 horas, né? A banda entrou, era 1h da manhã, né? Nós já estávamos apavorados. Imagine se eu chego lá às 3 da manhã, cara, eu surto. Sim, não, eu fiquei assim, né? Todo mundo gostou, porque foi tarde, mas foi bem legal o show. E como é que é tocar no Rock in Rio? Cara, eu vou ser sincero, não foi uma melhor experiência da vida, não. Ué? Foi super bem tratado, camarim excelente, tudo que tem. Mas, por exemplo, a gente é acostumado a tocar com sem fio, né? Fone sem fio, guitarra sem fio, tudo a gente já não pôde usar. Olha Porque só. tinha interferência com os UF, que eles dizem, dos outros, né? Sim. Com a frequência dos microfones dos outros palcos, né? Sim. Então não pode usar tudo no cabo. Então aí já não gostei, né? Tá. Tem que andar pendurado com um monte de cabo assim, Sim. aí a gente se movimenta bastante no palco e tal, né? Sim. Então, eu não gostei muito dessa parte. Colocaram num palco que ele super nova, meio num canto assim também. Legal, tinha uma galera ali, mas não achei interessante assim. Depois eles soltaram o palco principal. Em seguida, a gente tocou, sei lá, umas 4, 5 músicas, já solta o show do Iron Maiden lá no outro palco, né? Então, assim, achei essa parte um pouco de falta de respeito com os outros artistas, né? Desnecessária. Não chegava o som ali, porque é bem longe um palco do outro, né? Sim. Mas aí o público vai pra lá, né? Certo. Mas ficou uma galera ali, ainda ficou. Tem pessoas que não saíram até o final do show. Sim. Acho que poderia ser melhor organizado nesse sentido, né? Quer dar oportunidade para novas bandas, coloca num horário legal, que não vai chocar com outro palco, né? Sei lá, usar o intervalo, né? Nem que toque menos, né? Sei lá, toca 30 minutos para toca de palco do principal. Sim. Solta aí. Sim. E não fizeram. Eu acho que faltou um pouco disso, né? A gente tocou um pouco, com os palcos sim desligados, os principais, mas depois, umas 4, 5 músicas, pum, lá o Iron Maiden, muita gente foi para lá, óbvio, né? Acho que o Oktoberfest foi bem legal, a gente tocou com o Jimmy do Matanza, né? Que é aquele cara da... Acho que ele tem programas aí da G1, acho que é o... Como é que é o nome daquele GNT, acho que é? Sim. Um cara bem conhecido, ele tocou as músicas do Matanza, a gente tocou como banda de apoio dele, né? Sim. Ele fez uma participação, foi bem legal no Rockfest. Mas o melhor foi o Rockfest, não, desculpa, no Oktoberfest, São Paulo. Foi no Jockey Club. Mas o Rockfest foi o suprassumo do 2019. O que o Thiago gosta das músicas do Thiago? Qual a predileta, preferida? Sou muito crítico comigo mesmo, né? Mas é por isso mesmo que os bastidores pediram para mim perguntar. Eu acho tudo muito ruim sempre. Sempre eu termino, mas eu podia fazer melhor isso. Que podia ser... que não possa piorar, Isso, eu tenho muito que isso. legal, o cara foi para Dinamarca, o cara foi para Argentina, o cara foi para... fez Europa, fez um monte de lugar e vem me dizer que não gosta. Não é que não gosta, mas eu acho que sempre poderia ser melhor, sabe? Depois de feito. No início ali até cheguei num ponto, aqui eu acho que tá bem legal. Depois eu escuto dali um tempo, eu podia ter feito assim, sabe? Mas isso eu sempre digo para o Alexandre, a pessoa mais exigente com a gente é a gente mesmo, né?
Seguido, a gente está olhando aí as gravações do microfone aberto, olha a rateada, isso aqui não podia ter feito, sabe? Aí uma pessoa de fora vem, olha e diz, não notei, né? Não sei o que aconteceu, que um músico, não sei quem era, até não me lembro, mas vou contar o fato, mandou cortar uma parte do podcast porque ele tinha afinado, eu não me lembro quem era, Alexandre, que ele tinha afinado, que ele tinha, não era para colocar, né? Aí eu fui escutar, eu digo, mas onde é que tá a rateada do cara? Eu não notei, o cara notou, né? Então assim, cara, se ele não me diz, se ele não me liga, eu não tinha notado. Aí eu passei a ter uma crítica diferente da coisa, né? Mas tu não me respondeu, não vem que não tem, qual é a música predileta? Não, mas eu digo isso, a questão de estar sempre buscando um aperfeiçoamento. Eu acho que quando a pessoa chega e diz assim, já sei tudo, tá tudo perfeito, aí é o primeiro passo pro declínio, né? Então eu vou mudar. Qual é o som que dá mais tesão de tocar? Cara, eu gosto de muitas músicas da banda assim, que a gente compôs. Acho que tem uma que chama Beware of the Dragon, acho bem legal. É bem difícil de tocar, inclusive. Tem que estar bem quente para tocar, porque é muito rápida, os riffs mas são bem interessantes o som e a galera gosta muito. E gosto de uma música que eu fiz, a instrumental minha, que eu fiz em homenagem ao Pepeu Gomes, que se chama Pepeu. É sempre um desafio tocar ela. Ela é um BPM muito rápido e muita nota, assim. E tu já afrontou o Pepeu, um dos grandes. Sim, o Dudu Trentin mandou pra ele. E ele? Mandou um e-mail pra mim. Ele disse, obrigado pela homenagem, espero um dia fazer um som com você. Olha aí. Um abraço. E quando é que vai ser esse som? Não sei, parece que não sei se marcar, ele tá muito bem de saúde não, hein? Marca na Sede Estúdio. Tiagão, eu quero saber qual é que é daqui pra frente. Quais os projetos, o que tu pensa da vida? Olha. Como é que vai ser? A gente está agora em processo de fazer, com a banda, né? Fazer temas avulsos, né? Ou singles, né? Então a gente lançou uma em espanhol agora, por conta de muitos shows na Argentina, Equador, México. Então a gente lançou uma cantando em espanhol, né? Que chama Por Quantas Noites, né? Muitas noites. Por Quantas Noites. A ideia de letra foi do Eduardo, que é o cantor, me mandou ali e tal, traduz pra mim, fiz a tradução, depois pedi ajuda, estava tudo certo lá com os amigos da Argentina e tal. E agora a gente vai fazer outra, quarta-feira já é a gravação, que é uma música minha, que eu fiz até aqui em Passo Fundo, ano passado. Chama Libres. Fiz a letra, fiz a melodia, na verdade eu já fiz toda ela, né? Eu botei a voz, guitarra, programei a bateria, gravei o baixo e tal, mas ele quer mudar os arranjos, né? Ele quer que fique com a cara de todos da banda. Senão fica um trabalho solo meu, né? Se fizer tudo sozinho, né? Então a gente vai mexer, já mexeu no arranjo, e a gente vai entrar em estúdio agora quarta-feira. A gente vai fazer singles, depois a gente tá trabalhando já com um produtor da, como é que chama lá? Irlanda. Ele quer levar nós para fazer Irlanda, só na Irlanda, Reino Unido, né? Tocar alguns shows por ali. Sim. E temos shows agora na Argentina, dia 30 e 31, a gente vai tocar em Rosário, dia 30. Dia 31 a gente vai tocar em Paraná. Depois dia 6 em Centenário e dia 7 em Chipolete. Cipolete, que é perto de Neuquén. Tocar lá no sul da Argentina. Nossa Senhora. Eu vou te fazer uma pergunta bem discreta, né? O que tu achou da Sede Estúdio? Você que tem uma experiência aí mundial aí. Olha, não precisa mentir, tá? Não, vou falar a verdade. Eu fiquei surpreso. Pode falar a verdade. Ontem meu pai disse, não, vamos ali que eu tenho um amigo de fé, que é o único amigo que eu tenho aqui, papapá. Beleza, vamos lá conhecer, então vamos tomar um café ali. Eu tava insistindo pra ir na cafeteria. Ele disse, não, vamos ali que tu tem que conhecer esse cara. Aí eu me surpreendi, cara, A sede é linda. Tem um estúdio, 2 estúdios, na verdade, né? Maravilhoso, equipamento de ponta. Né, e pessoas maravilhosas tocando esse projeto, né? Isso que eu achei interessante, né? Eu não esperava encontrar um cara cabeça que nem você aqui. Muito obrigado. Posso te pedir um presente? Claro. Mas um presente assim, ó, não olha para lá, não olha para lá. Não olha para a técnica lá que tem um zoiudo lá. Eu preciso de um som referência da Sede Estúdio. Eu preciso, como é que é? Uma trilha. Jingle? Não, uma trilha. Como é que é? Sei lá o quê. Uma trilha de abertura, é isso? É abertura, fechamento, sei lá, pra gente botar nas propagandas. E se tu me der esse presente, cara, eu vou ficar muito feliz. Vou fazer com o maior prazer. Eu vou ficar muito feliz. Vou. Porque, assim, ó, eu às vezes falo, e não digo, né, ou digo, mas não falo, mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma mágoa muito grande com Passo Fundo.
Não uma mágoa, amo Passo Fundo de paixão. Eu acho assim que Passo Fundo não sabe o que tem em Passo Fundo, né? E você, assim, pelo que eu conversei, eu estou há 50 minutos conversando com você, eu estou encantado, cara, com a tua carreira. Eu estou surpreso, tá? De Passo Fundo ter um menino extremamente talentoso, um cara que tem raiz. Você é um cara que tem raiz, você não é músico por acaso, você não caiu na música de paraquedas, né? E Passo Fundo, né, eu vejo não só você, em outras áreas, né? E eu costumo dizer assim, tu cava um buraco, quando chega lá embaixo do buraco tem um pasfundense, né? Só que Passo Fundo, né, não valoriza esse tipo de êxito, né? Eu acho que, cara, quem tem êxito, quem é de Passo Fundo tem que valorizar, né? Nós temos, assim, alguns músicos, eu tenho pouca relação, mas já, né, acho que nos conhecemos, que é o Yamandu, né? O Yamandu foi, eu acho, que um dos poucos que saiu, que Passo Fundo valoriza. Mas tem muito mais, inclusive o Thiago, né? Então, assim, um dos objetivos da Sede Estúdio é exatamente isso, é mostrar talentos da gente, né? É mostrar pessoas que saíram de Passo Fundo, né, para arrumar um lugar ao sol, e você não arrumou um lugar ao sol, você arrumou na montanha, você fez parceria com o Urso, você tem Argentina, que já conhece vocês, né? Então, para a gente é um orgulho, cara, e um prazer muito grande poder fazer esse conteúdo com você, tá? Siga em frente, né? Você já, na técnica, já me disseram, pergunta qual é que vai ser o futuro. Cara, o futuro vai ser extremamente brilhante. Thiago, nós estamos, infelizmente, terminando o nosso papo, para não ficar muito longo. Então diz aí, cara, deixa aí teus endereços, dê as suas considerações finais aí do Microfone Aberto. Lembrando que o Microfone Aberto é gravado nos estúdios da Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800. Venha conhecer ou mande sedepassofundo@gmail.com ou @complexo7. O microfone é teu, muito obrigado e faça suas considerações finais. Não esqueça de deixar teu endereço, que é muito interessante. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, o espaço, um papo super legal. Tava precisando, acho, até um papo desses, assim, sabe? E fiquei grata surpresa conhecer o estúdio, achei fenomenal aqui a estrutura. A estrutura é fenomenal, né? Muito, parabéns mesmo, para ti, para o Alexandre também. Acho que é um espaço importante, né, para se dar no microfone aberto, importante para conhecer novas pessoas, novos talentos, e como você disse, né, eu nem vou entrar no papo de problemas com a cultura em Passo Fundo, que aí eu vou falar muita bobagem. Mas Passo Fundo é legal. Mas é isso, né, o pessoal, infelizmente, tem que sair daqui e às vezes sai e nem é reconhecido também, né, como tu disse, a maioria lembra às vezes de um nome só que saiu daqui, né, e tem tantos, né, tantos talentos aqui da cidade que estão pelo mundo aí tocando, né? E não só na música, né? No cinema, artes em geral, né? Então acho que isso é um defeito que a cidade tem, né? Mas vamos mudar. A gente vai mudar. Acho que a cultura é importante, né? E tem espaço, a cidade tem um porte, né? Tem empresários que podem ajudar, patrocinar eventos, shows, enfim, para trazer cultura, né? Isso é bom para a sociedade como um todo, né? Pessoas que vêm de fora adoram Passo Fundo, cara. Então eu acho que às vezes que me incomoda, por exemplo, o cara paga R$170 num sushi, num espeto corrido, mas ele não paga 50 num show de um artista local, né? Sim. Então fica difícil, como é que o cara vai viver? Tem que trabalhar com outra coisa, e aí na soma do negócio não se dedica o tempo que seria necessário para chegar num nível de excelência, né? Então acho que isso é um defeito, mas quem sabe muda isso. Vamos mudar a cultura. Seus endereços eletrônicos. Bom, então é isso, obrigado pessoal, obrigado por assistir, obrigado pelo espaço, e estamos aí no Instagram, Thiago de Moura, Thiago de _Moura, ou thiagodemoura.com.br, tem meu site que lá você pode ser direcionado para essas outras páginas, e no YouTube tem um canal meu que eu não estou alimentando muito, vamos dizer assim, um pouco parado com rede social, estou um pouco cheio dessas redes sociais, né? Mas tem lá meu canal com videoclipe, com aulas de guitarra, tem algumas coisas ali, tem o canal da banda também, Armor Dawn, que tem nossos videoclipes,
A página da banda no Instagram também é Armor Dawn. Então aí pode encontrar informações dos shows e tal. É isso. Depois tu me deixa tudo isso escrito que eu vou botar na gravação isso. E desta forma nós vamos terminando esse microfone aberto rock and roll. Ligue-se na Sede Studio, sedestudio@gmail.com, @complexo sede. E lembrando que a Sede Studio fica à Rua Independência 800, loja 2. Dessa forma vamos terminando mais um microfone aberto e eu não vou contar quem será meu próximo convidado. Falou, galera! Tchau! Microfone aberto, eu vou começar a falar. Verso após verso, sem nem